nome é Alexandra Raffaini, eu sou médica especialista no tratamento da dor e sou coordenadora da pós-graduação de Medicina Intervencionista do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E eu fui convidada para conversar com vocês hoje sobre os motivos pelos quais a endometriose causa dor e por que essa dor ela pode permanecer mesmo depois de uma cirurgia em que foi ressecada todas as lesões de endometriose. E a gente vai conversar hoje sobre isso. Eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Patrick, de toda a equipe, de poder estar conversando com quem realmente mais sofre com esse problema, que é a paciente, que são os familiares, e também os médicos ou as pessoas da área de saúde que atendem esses pacientes e querem conhecer e saber um pouquinho mais, uma maneira de ajudar de uma maneira melhor cada uma dessas pacientes que sofrem com endometriose. E eu vou começar nossa conversa com um caso clínico. Acredito que é um caso clínico em que muitas de vocês já conheceram alguém que sofreu dessa maneira, que teve uma história parecida com essa, de uma mulher que já na adolescência, após alguns ciclos menstruais, sentia dores bastante intensas na menstruação, precisava ir à enfermaria, precisava tomar muitos remédios, às vezes não conseguia ir à faculdade ou precisava faltar na escola durante essa fase do ciclo menstrual por causa da dor intensa que sentia. Muitas vezes essa mulher, essa menina, ela não entendia como outras mulheres tinham o seu ciclo menstrual sem dor, já que no caso delas era tão doloroso, tão sofrido esse período durante o ciclo, esse período menstrual. Depois de alguns anos, essa dor que era cíclica, só durante a menstruação, ela passou a ter características diferentes, ela passou a ser mais contínua, doer mais, a dor que antes era incólica passou a ser em queimação, também sentida na lombar, sentida no períneo. Nas primeiras relações, ela começou a sentir dor, ela tinha dor na penetração, dor na relação sexual, e achava que isso era normal. E teve uma história em que procurou vários médicos e nenhum exame constatava nada de diferente. E ela se perguntava, né, mas por que eu sinto tanta dor se as minhas amigas falam que não sentem dor na relação, não sentem dor na menstruação, não sentem dor todos os dias, e eu acabo convivendo todos os dias com dor e a dor acabou fazendo parte de mim. A gente vai conversar hoje sobre o porquê. Por que essa dor ela se transformou? No início ela era de um jeito e depois ela passou a ser de outra maneira. Por que essa dor ela aparece sem ter nada de diferente nos exames? Como isso pode acontecer? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E a primeira coisa, e é um conceito muito importante que eu vou falar para vocês hoje, é que essa dor causada pela endometriose, ela é originada na pelve. Ela inicia na pelve, mas ela é sentida no cérebro. E isso é muito importante. Por quê? Porque o caminho que conduz essa dor da pelve até o cérebro, ele vai ser responsável por transformações na percepção de dor. O que eu quero dizer com isso? É que a dor, ela inicia lá na pelve, mas para ela ser percebida, ela tem que chegar essa informação até o cérebro. Só que esse caminho que transporta essa informação de dor, ele pode tanto amplificar quanto diminuir a informação de dor. É como um telefone sem fio. Imagine que tem alguém falando de um lado, a gente tem aquele barbante, e uma outra pessoa escutando do outro. E imagine que essa condução, esse barbante, ele poderia ser responsável por esse som chegar mais alto ou mais baixo lá na ponta final, em quem está escutando o telefone sem fio. É isso que acontece nas dores. Esse caminho, esse barbante, ele pode sim influenciar na percepção da dor, em como o som chega lá no finalzinho para quem escuta. E agora eu vou começar falando, então, feito esse conceito, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, eu vou começar sobre os tipos de dores que a endometriose pode levar. O primeiro e o mais conhecido é aquela inflamação causada pela lesão lá na pelve.
Então, a gente tem uma lesão da endometriose que causa uma inflamação local, então uma dor pélvica, que ela é muitas vezes mal localizada, ela pode até ser de um lado ou de outro, mas ela não tem um ponto, assim, muito específico, ela é mais profunda, muitas vezes incólica, e ela é gerada por aquela inflamação local. Mas muitas pessoas acreditam que essa é a única dor que a endometriose pode levar. Mas não, nós temos outras dores que podem ser decorrentes da endometriose, como o caso da dor muscular. A gente sabe que a endometriose ela é capaz de ativar alguns músculos, principalmente da parede abdominal, da região lombar e do assoalho pélvico, que é aquela musculatura que fica ao redor do ânus e da vagina. E quando a endometriose ativa esses músculos, eles contraem, dando uma dor diferente. Então, lembra quando eu falei da dor da inflamação da endometriose, que é uma dor mais incólica, profunda, às vezes não tão fácil de localizar? A dor muscular ela é diferente. Ela é uma dor em queimação, ela é mais superficial, ela pode ser na parede abdominal, na região lombar. É uma dor que muitas vezes causa desconforto na relação sexual, na penetração, durante a penetração do pênis na vagina. É uma dor bastante diferente daquela dor que a gente tinha conversado antes. Mas ela também é provocada pela endometriose. Não diretamente pela lesão da endometriose no músculo, não. Mas é porque a endometriose ela acaba irritando esses músculos e os contraindo. E aí eles ficam mais sensíveis, menos funcionais, causando dor. Além da dor muscular, nós também temos um processo de sensibilização, muito conhecidos por todos nós, muito falados nessa área da endometriose, que é a sensibilização periférica e central, mas acho que pouco conhecido na sua essência. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa sensibilização tanto falada. Lembra quando eu conversei sobre aquele conceito importante que a gente tem da transmissão de dor? Que a dor é gerada na pelve, mas ela vai ser sentida lá no cérebro, e daquele caminho que transporta a dor? Então, é sobre esse caminho que transporta a dor que a gente vai conversar hoje. Na sensibilização, é como se esse caminho, ele tivesse com alguma disfunção. É como se acontecesse um curto-circuito nesse caminho neuronal que transporta a informação de dor, da periferia até o cérebro. Lembra que eu disse que esse caminho ele pode tanto amplificar quanto diminuir a informação de dor? Acontece que na sensibilização, por causa de um estímulo permanente e contínuo de dor, esse caminho ele passa a amplificar a informação de dor. Então, mesmo com lesões estáveis, sem terem aumentado localmente ou terem mais lesões, mesmo o estímulo original sendo o mesmo, o próprio caminho que transporta a informação de dor, por si só, ele amplifica essa informação até chegar no cérebro. Então, aquela informação que chega no cérebro chega muito maior. E isso faz com que a dor, ela modifique, ela aumente tanto de área, então uma dor que ela é mais localizada, ela pode ter uma área maior de sensação de dor, mas também outros sintomas podem acontecer, como a roupa passa a incomodar. Então, estímulos que normalmente não causam dor passam a causar, como às vezes a água do banho incomoda. Às vezes eu vou no médico e antes ele palpava minha barriga e não era tão doloroso, e agora pequenas palpações já causam muita dor. Isso pode ser sintomas decorrentes da sensibilização. A sensibilização pode causar isso. E é algo que é muito frequente quando nós temos dores crônicas por mais de 3 ou 6 meses, justamente por uma alteração nos nervinhos, no sistema nervoso periférico e central, que são os nervos responsáveis por transmitir essa informação de dor lá da sua origem até o cérebro. Além disso, nós temos a dor neuropática. Ela não está presente em todas as pacientes com endometriose. Felizmente, ela comete uma parte pequena das pacientes. Mas por que isso acontece? Porque a gente sabe que tanto a endometriose ela gosta de nervos, como os nervos gostam da endometriose.
E isso faz com que, às vezes, a endometriose, ela se acomode ali perto dos nervos, fazendo uma retração dos tecidos e comprimindo esses nervos. Às vezes, raízes sacrais, nervo pudendo. E isso faz com que as pacientes apresentem alguns sintomas bastante diferentes, como choque, fisgada, formigamento e dormência. Esses sintomas, eles podem dizer a favor que existe alguma compressão nervosa que pode ser originada tanto da endometriose diretamente no nervo, mas também por fibrose, cicatrizes que se formam na pelve e que podem repuxar ou comprimir esses nervos, causando esse tipo de dor. Como vocês podem ver, a endometriose, ela causa uma dor original inflamatória na região pélvica, mas ela causa vários desdobramentos. E esses desdobramentos causam diferentes tipos de dor. Dores em queimação, mais superficiais, dores em choque, fisgada, dores mais superficiais, incômodos com a roupa, com a água do banho, ou apenas com um toque. São sintomas diferentes que fazem com que uma dor que era antes cíclica e de um tipo passe a ser contínua com características diferentes. Isso forma um grande quebra-cabeça para que a gente consiga entender o que está causando a dor do paciente. Será que essa dor muscular causada pela endometriose, ela acaba sendo tão mais forte, tão importante quanto a própria dor inflamatória causada pela endometriose? Será que existe também um acometimento neuropático causando bastante dor e incapacidade nessa paciente? Isso é muito importante que seja bem avaliado, esse quebra-cabeça montado, sabendo direito quais são os sintomas, o exame físico, o que ele diz a respeito de cada tipo de dor, para que a gente possa tratar adequadamente. Por quê? Porque muitas dessas alterações, elas não aparecem em exames. A disfunção muscular não aparece em exames, a alteração da sensibilização, aquele curto-circuito que acontece naquela via que transmite a informação de dor, nós não conseguimos ver em ressonância ou em ultrassom, e nós vamos perceber na anamnese, na história clínica, no exame físico, são detalhes no exame físico e na história do paciente que vão mostrar se existem indícios de que existe esse acometimento do sistema nervoso ou que existe um acometimento muscular dessas pacientes e que devem ser tratadas em conjunto com a endometriose. Por isso que o ideal para a abordagem dessa paciente é que tenha uma equipe. Como vocês veem aqui na figura, muitas cabeças e mãos agindo, tratando essa paciente, diagnosticando quais são as origens de dor e quais são os tratamentos que a paciente vai mais se beneficiar. Agora, voltando lá para o nosso caso inicial, tentando entender aquela menina que tinha dores cíclicas durante a menstruação, em cólica, por que que ela acabou evoluindo com dores constantes, em queimação, com localização diferente? Isso é a história de muitas mulheres que têm endometriose. Por quê? Além daquele quadro inicial inflamatório, aquela inflamação começou a ser persistente. Houve uma dor muscular que se associou por uma irritação de músculos decorrente da endometriose. Houve uma sensibilização periférica e central por causa do tempo de dor que essa paciente acabou permanecendo e sendo expostas. E isso explica por que uma dor cíclica e incólica e mais localizada, ela passa a ser uma dor constante, em cólica, em queimação, em fisgada, em choque, formigamento. Isso explica por que os sintomas de uma mulher com endometriose podem variar tanto desde o início da sua apresentação até 5, 10 anos depois. Porque a endometriose, ela causa uma dor inicial, mas depois ela causa desdobramentos que acabam amplificando aquela dor e tendo outros sintomas e outras características. E isso mostra a importância da gente ter uma abordagem multiprofissional, tanto no diagnóstico dessas outras dores, quanto para o tratamento. Esse é meu Instagram, doutora Alexandra Raffaini,
Lá eu coloco conteúdo sobre dor pélvica e outros tipos de dor, falando um pouco mais sobre a origem da endometriose, motivos que podem causar dor e os tratamentos disponíveis para esse tratamento. Olá, hoje eu vim falar de um assunto muito interessante e uma pergunta que muitas mulheres se fazem. Por que eu continuo com dor mesmo depois da cirurgia de endometriose? E aqui a gente vai falar de pacientes que foram submetidas a cirurgias excelentes, em que foram retiradas todas as lesões de endometriose, mas e que mesmo assim continuam com dor. Nesses casos, a pergunta que se faz é: mas por que eu continuo com dor? O que está acontecendo comigo? E aí, muitas vezes, essas pacientes repetem os exames, os médicos revêem os vídeos da cirurgia e não constatam mais nenhuma lesão de endometriose. E elas perguntam: nossa, mas o que de fato está vendo comigo? Muitas vezes elas escutam aquela frase: mas nada no exame justifica a sua dor. Mas será que a dor, ela sempre aparece no exame? Será que nós, em todas as alterações que podem causar dor, nós vamos ter um exame que evidencie aquela alteração? É isso que a gente vai conversar hoje. E muitas vezes, essa paciente, depois de refazer os exames, perceber que não tem nenhuma alteração, rever os vídeos da cirurgia e não ter restado nenhuma lesão de endometriose, elas passam a se questionar: será que essa minha dor é psicológica? Será que eu estou inventando essa dor? Realmente existe a dor psicogênica, mas ela é muito, muito rara. Ela é muito mais falada do que realmente existe. E aí, muitas pacientes acabam se questionando se de fato elas sentem aquela dor, já que ela não aparece em nenhum exame. Mas o que a gente sabe é que as dores, elas não aparecem em exames. Lembra da aula anterior em que eu falei das disfunções musculares? As disfunções musculares, elas não mostram nenhuma alteração em ressonância ou tomografia. A mesma coisa, os casos de sensibilização periférica e central, que a gente conversou também na aula anterior. Nós não vamos ver nenhuma alteração na tomografia e na ressonância. Então, se não temos lesão de endometriose, se não tem alteração na ressonância ou na tomografia, se não é uma dor psicogênica, o que está acontecendo comigo para que eu continue com dor? E é justamente essa pergunta, é descobrir ali o motivo que está perpetuando a dor, é fazer o diagnóstico correto para promover um tratamento eficaz. E aí nós vamos conversar então sobre os desdobramentos da endometriose. Nós começamos então com a endometriose, com as lesões na pelve. Essas lesões, elas vão causar uma inflamação local. Essa inflamação vai mandar estímulos dolorosos todos os meses em direção ao cérebro. E esses estímulos repetidos e prolongados de dor em direção ao cérebro vão causar a sensibilização, tanto periférica quanto central. Sensibilização que eu expliquei na aula anterior. Para quem não assistiu, é um curto-circuito que acontece, é uma alteração que acontece no sistema nervoso periférico e central, que acaba amplificando a informação de dor até ela chegar no cérebro. Essa sensibilização, ela vai se manifestar como? Ela vai se manifestar como um aumento da área de percepção de dor. Então, uma dor que era mais localizada na pelve, ela vai passar a ser também sentida, às vezes, na lombar, na perna, se referida para a pelve inteira e não só localizada a um lugar. Às vezes a calça, a roupa, uma roupa mais justa, a calcinha vai começar a incomodar, coisa que não acontecia antes. Um toque, um carinho mais pesado pode começar a incomodar. São sintomas que vão fazendo com que a gente pense que essa paciente já pode estar tendo uma sensibilização periférica e central. Além disso, a endometriose, ela pode ativar a musculatura, principalmente da parede abdominal, da região lombar e do assoalho pélvico,
causando um outro tipo de dor. Uma dor mais em queimação, em peso, uma dor na penetração durante a relação sexual. A endometriose também pode acometer os nervos e comprimir alguns nervos, causando choque, fisgada, dormência e formigamento em um território preciso, que é o território de inervação desse nervo acometido. Tudo isso vai levar a um quadro de dor persistente, que é chamado de dor crônica, uma dor por mais de 3 a 6 meses. E essa dor crônica, ela vai ter um aumento da intensidade, um aumento da área de dor, sem necessariamente que tenha um aumento da lesão de endometriose. Então, esse é o quadro de uma paciente com endometriose por bastante tempo. Mas, e quando nós tiramos a endometriose? Então, essa paciente, ela é submetida a uma cirurgia, e a cirurgia, ela é bastante eficaz e tira todas as lesões de endometriose. Nós, então, não temos mais aquele fator que causou todo esse problema. Mas, o que a gente sabe é que agora, mesmo sem endometriose, todos aqueles desdobramentos, a alteração muscular, a sensibilização, o comprometimento nervoso, ele continua. E ele vai se retroalimentando, ele vai se mantendo independente da presença de endometriose. E isso explica, na maioria das vezes, o principal motivo da permanência de dor, mesmo após uma cirurgia de endometriose em que é ressecada todas as lesões. E eu costumo fazer uma analogia nesses casos. A endometriose é como quando você faz uma reunião de família e vem toda a sua família e vem, às vezes, aquele parente que causa mais problema na sua casa. Então, ele chega, ele já bagunça mais alguns lugares em que você nem estava preparado para receber a família, então ele vai na sala de TV, bagunça o sofá, bagunça as poltronas, ele vai na geladeira, ele pega algumas coisas que você nem tinha preparado e servir, aí ele quebra um copo, uma taça, causa um desconforto entre os familiares, aí fica aquele clima porque fala alguma coisa que não deve, toca naquele assunto que ninguém quer falar, e você só fica esperando, né? Ai, quero ver a hora que ele vai embora, a hora que ele vai embora, que aí tudo isso vai acabar. E aí, de fato, chega uma hora lá, 5 da tarde, e ele vai embora. E você fala, nossa, graças a Deus ele vai embora, e aí tudo vai se resolver. Só que aí você percebe que na hora que ele vai embora, a taça tá quebrada, a casa tá bagunçada, ele já promoveu aquela briga na família, aquele desconforto, e não foram embora. Todos esses problemas que ele causou não foram embora junto com ele. É como a endometriose, às vezes ela é ressecada, mas todos aqueles desdobramentos, aqueles problemas que ela causou, não vão embora junto com ela durante a cirurgia. E aí, agora que ela já foi ressecada, agora que ele já foi embora, a gente vai poder tratar e vai poder cuidar de cada cantinho da casa. Arrumar a sala, consertar o copo, tentar alinhar e resolver aquelas brigas familiares que foram causadas. E aí, aos poucos, você vai cuidando de tudo e arrumando para que se torne a sua casa do jeito que você queria. E é isso que acontece com a endometriose algumas vezes. As lesões são ressecadas, mas ela deixa alguns problemas, alguns estragos lá que não se resolvem com a cirurgia, mas que são possíveis serem tratados um a um com uma equipe especializada e multiprofissional. Por isso, uma equipe preparada, especializada, de fisioterapeutas, às vezes psicólogo, às vezes um médico especialista no tratamento da dor e o ginecologista, são essenciais para o tratamento dessa mulher que sofre com dor crônica e endometriose. Eu deixo aqui o meu site, meu Instagram, espero que vocês gostem, que me acompanhem, a minha página, e mais tarde a gente vai abrir aqui para perguntas.